Frota tem uma carreira na mídia, na televisão, cinema, muito vasta, muito extensa. E para fazer esse bate-papo conosco, hoje está aqui Charles dos Passos. Charles saiu do expediente dele lá no Tribunal de Justiça e correu para cá. Charles, obrigado por ter vindo, por ter dado essa acelerada no final do expediente para a gente poder bater esse papo. Eu que agradeço, Diego. Eu quero agradecer mais uma vez o Mais Tupã, né? Sempre trazendo pessoas de gabarito para dividir com a nossa população histórias e lutas, né? Lutas políticas. O Frota, além de ator, diretor, comediante, ex-modelo, agora é deputado federal, está fazendo muito pela cultura, muito pelo social, então vai ser muito bacana dividir esse espaço, porque eu também sou ator e diretor, então fui vereador, então nós estamos assim na mesma praia. Bora bater esse papo, que vai ser bem bacana. E os dois do mesmo partido do PSDB. Exato. Deputado, boa tarde, obrigado por ter aceito nosso convite nessa visita à cidade de Tupã. Boa tarde, obrigado pelo espaço. Acho muito importante a gente poder bater esse papo, principalmente falar muito sobre cultura também, né? Eu passei esses anos todos como membro titular da Comissão de Cultura na Câmara Federal, fizemos um grande trabalho lá, conseguimos fazer a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo e tantas outras coisas que nós fizemos lá. Tenho certeza que a gente vai bater um bom papo aqui com o ex-vereador, mas futuro vereador de novo, que a gente vai trabalhar para levá-lo de volta, né? E obrigado aí pelo espaço. Frota, você já esteve aqui em Tupã, tem visitado Tupã constantemente, né? Até o Jean, seu assessor, que é tupaense, é nascido aqui. Mas a sua vida pública começou há muito tempo atrás, né? Embora você não seja tão velho assim, mas tem muitos e muitos anos de história aí, né? Eu tô com 58 anos de idade, comecei na carreira artística em 1980, no Teatro Tablado da Maria Clara Machado, que é um teatro importante, um curso importante no Rio de Janeiro, que formou uma série de atores e atrizes, né? E fiz muitas coisas na minha vida até chegar à TV Globo. Fiz muito teatro, muitos espetáculos, principalmente espetáculos musicais que eu sempre gostei muito, até chegar à TV Globo, onde eu fiz pelo menos umas 10 novelas, minisséries e seriados. Também fui para a área de shows, de eventos, né? Então trabalhei no Rock in Rio, fiz 4 edições do Hollywood Rock, trabalhei com Madonna, Michael Jackson, Tina Turner, Sting, Rod Stewart, Bon Jovi, né? Então, e fiz coisas inesquecíveis na Globo, como a minissérie Boca do Lixo, com a Silvia Pfeiffer, Reginaldo Faria, né? Fiz uma novela de muito sucesso. Aliás, todas as novelas que eu fiz lá foram de grande sucesso, mas uma em especial, 2. Foi Sassaricando, que inclusive há pouco tempo teve um remake, e Roque Santeiro, que foi a novela... A novela das novelas. Né? A novela que deu 100 pontos de audiência naquela época, né? Então, eu estava lá no elenco, então eu me sinto privilegiado de poder ter feito parte desse momento da televisão. E para quem, às vezes, o pessoal mais novo, o pessoal da internet acaba sendo o pessoal mais jovem, não entende o peso que as novelas tiveram ali nos anos 80, anos 90, né, Charles? A gente só tinha novelas, né? Ele foi falando o nome das novelas e eu falei assim, eu assisti. Você vê que hoje a tecnologia trouxe uma inovação, que a molecada hoje é tecnológica, é celular, é redes sociais, são coisas muito voláteis, é muito rápido, né? É inconstante. E as novelas, elas trazem uma magia. Agora voltou Pantanal e a gente pode saborear um pouquinho dessa magia. As novelas realmente trouxeram um cabedal para o artista. Então, eu acho que o Frota é um dos artistas mais conhecidos do Brasil, justamente. Eu acho que por causa das novelas, que realmente elas dão essa visibilidade. Deram, né, no passado. Hoje, como eu disse, é muito volátil, mas o nome dele já está marcado, então não tem mais para onde correr. As novelas no passado eram novelas que davam 60, 70 pontos de audiência, né? Hoje as novelas, Pantanal, por exemplo, está dando 31 pontos, a Rede Globo está comemorando. E é muita audiência, né? Como o Charles falou,
muita audiência nos dias de hoje, porque hoje você tem uma série de outras coisas e de outras opções, né, principalmente ligadas às redes sociais, que te dão a oportunidade de assistir quando quer e assistir o que você quer assistir, né? Então, a velocidade hoje é muito grande, os jovens mudaram muito, né, e a gente entende isso. Acho que a tendência no futuro são as novelas com capítulos mais curtos e um com formato menos mais tempos, de série, né? com menos tempo também, com menos capítulos, né? A Rede Globo está investindo tudo na Globoplay. Esse ano a Rede Globo está investindo muito pouco nela própria, na Globo, vamos Globo, dizer assim, emissora, né? Emissora, e investindo na Globoplay. Você vê que muitos atores estão... não estão renovando seus contratos, né? Diretores, produtores, enfim. Mas a cultura vive uma crise desses últimos anos, né? Tem um celular tocando aí. Bom, já é gente ligando para falar com a gente. Não, já estão mandando um monte de mensagem aqui. A gente vive hoje um momento muito difícil na nossa cultura. Nesses 2 últimos anos de pandemia, a cultura praticamente ficou estagnada, né? Não houveram investimentos na cultura, no teatro, o cinema, muitas produções pararam de ser, né, no meio do caminho. Charles pode falar sobre isso também. E a gente vem procurando na Câmara fazer um trabalho para que isso, de alguma maneira, né, a gente consiga fomentar mais investimentos, mais cultura para o país. O Brasil é um celeiro cultural, respira cultura, e a gente sabe da importância da cultura para a economia do país, para o turismo do país. Então a gente precisa estar sempre atento a isso, né? Porque a cultura são 6 milhões de brasileiros hoje que fazem cultura e que dependem da cultura. Vivem de cultura. Vivem da cultura. E a gente, na Câmara, a gente tem se esforçado muito. Eu, Alice Portugal, Jandira Fegali, Lídice da Mata e tantos outros deputados e deputadas, né, se esforçado muito na Comissão da Cultura para, de alguma forma, absorver esses problemas e tentar remediá-los. Logo no começo do seu mandato, né, Frota, você já fez questão de fazer parte da Comissão da Cultura. Eu vi muitos projetos de leis, né? Tem mais de 600 projetos de lei tramitando na Câmara. Muitos deles envolvem a cultura. E como você disse, a pandemia trouxe esmagou o setor cultural, que já vinha sendo dilapidado há muito tempo. Perdemos o Ministério da Cultura. Bolsonaro ele transformou numa Secretaria da Cultura, numa forma de se vingar da classe cultural, né? O Bolsonaro ele ficou muito ferido com aquela questão do hashtag ele não, comandado pela Daniela Mercury, pela esposa do Caetano Veloso. Pelo setor cultural, né? Pela Paula Lavigne e por tantos outros, né? E ele, com isso, embarcou nessa situação. Desculpa ter te Não, mas é isso. Mas ele embarca nessa situação e aí meio que tenta... Meio não, ele tenta se vingar da classe artística, diminuindo a importância. Então ele acaba com o Ministério da Cultura, transforma numa secretaria, coloca ali uma pessoa que ele próprio não acreditava, ele próprio falou para mim que era uma pessoa que ele não confiava, que ele não gostava, apesar de ser um deputado de 6 mandatos, que é o Osmar Terra, e que deu uma declaração infeliz. Eu me lembro, naquela época, falou que a única coisa que ele entendia de cultura era tocar birimbau. E aí nós questionamos ele de maneira muito veemente, muito forte. Ele ficou até muito nervoso com essa situação, porque ele não teve o que responder. E aí nós iniciamos uma pressão em relação a isso, porque o Osmar Terra, todos sabem, não deu certo como secretário da Cultura. Aí ele sai, entra o Henrique Pires, que também não deu certo, ficou apenas um mês, Charles.
Aí foi embora, disse que se sentia pressionado e deveria se sentir mesmo, porque não foi fácil. Aí sai o Henrique Pires, entra o Ricardo Braga, que foi tirado de um banco, que caiu de paraquedas, não sabia nada sobre cultura. Aí sai o Ricardo Braga, entra um ator e diretor chamado Roberto Alvim, que grava aquele vídeo do nazismo, sim, e aí sim, o próprio lembro, Bolsonaro não teve como sustentá-lo, e aí tira o Roberto Alvim. Então você vai vendo, os anos foram se passando, a legislatura acontecendo, pandemia e a cultura parada. No lugar do Roberto Alvim, eles trazem a Regina Duarte. E quem conhece um pouco de televisão, teatro, enfim, arte, cultura, sabe que a Regina Duarte não tem, ela não tem sustentação, ela não é forte o suficiente para liderar, né, uma pasta como essa, já tão ferida, tão confusa, tão conturbada, que se tornou a pasta da cultura. E aí ela fica apenas 2 meses, sai daquela maneira totalmente desastrosa, prometem a ela não é a Pinacoteca, A Cinemateca. Cinemateca, né? Prometem a Cinemateca, não dão a Cinemateca para ela, ela sai de uma maneira quase que enxotada de lá, foi muito criticada, e aí entra o Mário Frias. E o Mário Frias, um ator que veio de Malhação, fez depois programas na Rede TV, ele praticamente ajudou o Bolsonaro a tirar a Regina Duarte, porque ele faz uma live e ele se oferece para o Bolsonaro apontando erros da Regina Duarte e meio que deixando entre linhas que deveriam tirar a Regina Duarte e deveriam colocar ele, que ele faria qualquer coisa que o Bolsonaro pedisse. E assim o Bolsonaro entendeu isso, né, e levado por alguns outros deputados, levaram o Mário Frias para lá. E o Mário Frias, de lá para cá, tomou uma série de atitudes erradas, atitudes criticadas, atitudes que não compõem e que não ajudam a cultura, não ajudam a Ancine, o cinema nacional, enfim. E aí foi um desastre total, né? Uma briga ideológica, uma confusão generalizada, não queira saber o que se tornou aquela Secretaria de Cultura, com ameaças a funcionários, com ameaças a artistas. Ele xingou Ivete Sangalo, ele confrontou uma série de outros artistas, o Sérgio Maroni, ele desrespeitou a classe cultural, né? E tudo apoiado por um sistema do governo. E o que eu estou te falando aqui é a realidade pura. E por isso, na ponta, os artistas sofreram, os grupos de teatro, os diretores, produtores, as peças, enfim. O ministério virou um ministério seletivo, um ministério onde só anda quem governo, quem está com o governo, e aí gerou todo esse caos e a gente está tentando remediar. Agora o Mário Frias sai, deixa esse rastro de caos e distúrbio cultural e deixa o André Porciúncula, que na semana passada anunciou que a Lei Rouanet pode funcionar para armamentistas que podem comprar e criar projetos voltados a armas, a armamento, ou seja, a cultura desse governo é menos cultura, menos arte, menos teatro e mais armas. É isso que a gente está vivendo atualmente. Eu comecei fazendo essa pergunta, não sei se o Diego tem a pergunta. Eu comecei falando sobre isso, porque assim, aqui em Tupá a gente também tem uma forte movimentação no setor cultural em relação à discussão de políticas públicas. Claro. Né? O Luiz Carlos, que hoje é subsecretário de Cultura, foi vereador por 3 mandatos. Hoje está lá, ele é ator e diretor de teatro também, fundador de um grupo aqui em Tupã. E a gente entendeu que o artista tem que estar lá na ponta, né? Discutindo política, brigando pelas verbas, brigando pelos direitos, brigando pelo investimento, enfim. E você, como artista, tanto lá dentro, você sentiu isso na pele. Sim. E essa narração toda mostra o desmonte da cultura, que não é uma questão só do governo federal, né? Mas qualquer prefeitura, quando a corda aperta, o primeiro lugar que corta o recurso é da cultura. Né? Infelizmente, né? E a cultura não é só entretenimento, né? Mas e a cultura, ela gera economia para o país. Exatamente. Ela gera para os estados, ela gera para as cidades, para os municípios. A cultura, ela gera turismo, né? Ela emprega, como eu falei aqui, né? São 6 milhões de brasileiros hoje fazendo cultura, dependendo da cultura.
A cadeia Então, da produção cultural não é só muito o grande, artista, né? né? Tem iluminador, técnico, Sim. cenógrafo, costureira, produtores, produtores. enfim, camareiros e mais uma série de pessoas que dependem da cultura. Diante disso, Charles, a gente conseguiu, eu sou um dos autores da Lei Aldir Blanc, Isso. e a gente conseguiu com que essa lei, durante a pandemia, desse 3 bilhões de reais para a classe artística. Você não queira saber a guerra que foi para o governo tentar derrubar. Não conseguiu derrubar pela pressão popular, mesmo alguns deputados apoiando o governo tiveram medo de derrubar porque chegariam nos seus estados e a classe artística, a classe cultural ia cobrar daquele deputado. E aí, você resolveu acabar com a cultura daqui do nosso estado? Então nós conseguimos passar essa lei ajudou milhares de artistas, técnicos, inclusive aqui em Tupã, grupos. Essa lei foi uma lei que ela veio num momento muito bom e agora, recentemente, nós conseguimos, e eu sou também um dos autores, nós conseguimos que essa lei ela seja permanente, a Lei Aldir Blanc, né? Então, todos os anos serão deslocados uma verba de aproximadamente 3 bilhões para o setor cultural. Mas nós também somos autores da Lei Paulo Gustavo. Sim, e a Lei Paulo Gustavo, muito parecida, com algumas diferenças, mas muito parecida com a Lei Aldir Blanc, mas dando mais um espaço, tendo uma tendência maior para o audiovisual, né, o governo vetou por completo. Tem 20 dias que o governo vetou por completo essa lei e nós vamos tentar derrubar esse veto na Câmara, né? Porque é uma lei de extrema importância, é uma lei que a gente entende que também soma para a classe cultural. Então a gente vive uma guerra hoje cultural, infelizmente, e só quem perde com isso são as pessoas que trabalham, que vivem da cultura, mas também o público. E o público acaba sendo, dentro de um momento de tanta notícia ruim, tanta coisa pesada acontecendo, a cultura ela vem como um alento, né? E nesse momento a população acaba ficando sem essa possibilidade de ter uma descompressão, vamos dizer assim. Fica sendo bombardeado o tempo todo por notícias ruins e aquele momento de diversão, de lazer que a cultura propicia acaba sendo cortado, né? Os falsos conservadores, a gente mora num país muito hipócrita, com muitos falsos moralistas e falsos conservadores. E eles ficam propagando que a cultura ainda é uma coisa marginalizada, que é uma coisa de bandido, que é uma coisa de vagabundo, que é uma coisa de viado, que é uma coisa de pessoas que não têm o que fazer, que existem outros problemas mais sérios do que a cultura para se resolver. Enfim, a gente já ouviu de todo tipo de absurdo, entendeu? E a gente precisa passar por cima disso, né? Acabou agora de ter em São Paulo o desfile das escolas de samba, né? E você vê, as escolas de samba foram extremamente atacadas e o carnaval foi atacado em relação a ele acontecer por causa da pandemia. Pós-pandemia. Mas você vê que antes do carnaval, na própria cidade de São Paulo, tiveram shows de 100 mil pessoas, 80 mil pessoas. Mas como não era uma coisa ligada ao público, a questão do público, né? Do público que eu digo mais popular? O que eu quero te explicar é como é uma coisa ligada à prefeitura, ligada ao governo, as pessoas batem, entendeu? Sim, agora, entendi, os shows privativos, né, tiveram vários shows, e eu não estou criticando aqui. Esse final de semana tivemos Kiss no Allianz Parque, com mais de 100 mil pessoas. É que parece que a Covid ela só iria se instalar ali no carnaval, né? E isso tem uma ajuda do governo, que meio que divulga esse tipo de situação. Então você vê que são várias classes e vários pontos que sofrem com os ataques hoje, infelizmente, do governo. E por falar em ataques, Frota, não tem como a gente não falar, né? Tem vários comentários, várias pessoas aqui, até na live agora, falando que você é traidor ao governo Bolsonaro. Que você traiu o Bolsonaro. Eu queria que essas pessoas respondessem para mim, todas essas aí,
aonde que eu traí o Bolsonaro? Elas não vão saber responder. Qual é a resposta delas? Só porque eu mudei de partido? Bolsonaro mudou 9 vezes de partido. Eu mudei apenas uma vez de partido. Eu entrei lá combatendo a corrupção. O Bolsonaro deixou de combater a corrupção. Então, quem traiu o país foi ele, não fui eu. Eu continuo sendo o mesmo. Né? E o fato de eu ter me afastado do Bolsonaro é porque eu não concordo com as coisas que hoje todo mundo vê. Né? Um governo que, infelizmente, trabalha para tampar o buraco dos escândalos que tem, inclusive de corrupção, e eu não compactuo com bandido, com vagabundo, não compactuo com corrupção, não compactuo com duas caras, né? O que acerta comigo tem que ser cumprido, porque eu sou cumpridor também. Né? Então, esses ideológicos, covardes, lutadores de computador, guerreiros digitais, eles falam que ele é traidor, mas eu quero saber aonde foi a traição. Como que eu traí o Bolsonaro? Eu não traí o Bolsonaro. Quem traiu o país foi o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem se mostrado todos os dias um cara que a cada dia, né, mostra que o que ele falou em 2018 não vale nesses anos todos que nós estamos vivendo aí. Então, e tem muito a ver com a cultura, porque no momento em que ele começa a agredir a cultura e começa a se desfazer dela de maneira totalmente, eu diria até de maneira muito covarde, né? É o momento que eu me afasto dele. E por se afastar dele, isso quer dizer que eu sou traidor? Não, eu continuo sendo o mesmo, eu só não compactuo com bandido. Talvez essas pessoas que estão entrando aqui, todas elas sejam bandidas, todas elas gostem de bandidos, gostam da corrupção, gostam da coisa errada, né? Eu não gosto, infelizmente. Você disse até em algumas entrevistas, li em alguns lugares, que o episódio do Queiroz talvez tenha sido um divisor de águas. Hoje eu vou te entrevistar aqui nesse momento agora. Quero que você fale para mim quem foi o Queiroz. Quem é o Queiroz? Como que você vê o Queiroz? Ele era assessor do Flávio, né? Se eu não me engano. Não, ele é assessor do Flávio, você está certo. Isso. E tiveram algumas denúncias. E aí sobre o quê? Sobre corrupção, sobre as famosas rachadinhas. Né? Isso. Que ele seria o operador desse esquema. E as denúncias foram mostradas em câmeras gravadas da própria Assembleia da Alerj no Rio de Janeiro, ele trabalhando em cima dos caixas eletrônicos. Até hoje ele não soube responder, né, como é que foi todo esse processo de rachadinha e tudo. E eu pedi a prisão do Queiroz no plenário. E aí isso incomodou o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro, infelizmente, prefere o bandido do que o mocinho. E aí eu pedi a prisão do Queiroz, isso deixou ele completamente indignado, e aí ele se junta com alguns deputados liderados pela Carla Zambelli e pelo Daniel Silveira, que usa tornozeleira. Não sou eu que uso tornozeleira, é o Daniel Silveira. E o Daniel Silveira foi um dos que encabeçou a lista, um abaixo-assinado pedindo a minha expulsão do PSL, porque eu havia pedido a prisão do Queiroz. Vê a que ponto a gente chegou. Eu pedi a prisão do Queiroz no plenário, porque é um corrupto, né? E por não concordar com o que o Bolsonaro estava fazendo com a cultura. Então, no momento também que eu confrontei o Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni e o Osmar Terra em relação ao que vinha ao desmonte da cultura, eles entenderam que era melhor que eu saísse da linha de tiro deles, né? E aí pedem a minha cabeça, mas eu fui para o PSDB, não me arrependo, estou muito bem lá, conquistei um público muito grande, então para mim eu tenho feito assim um trabalho, sabe, que eu considero um trabalho muito bom dentro da Câmara, e eu continuo mesmo, sem gostar de bandido. Aproveitando, né, um gancho que você falou do Daniel Silveira, acho que é o deputado mais falado nos últimos tempos, né? Eu vou perguntar a sua opinião, você responde se puder e se quiser. Você concorda com a pena, com a quantidade de anos que ele foi condenado de prisão? Concordo. Não só concordo, como ele é o mais falado por tudo que está acontecendo. Ele não é falado nem lembrado
por nenhuma questão social, por nenhum trabalho direto para a população. Ele não é lembrado como um deputado que ajuda as pessoas, ele não é lembrado como um deputado que trabalha em prol daqueles que mais precisam. Eu não vi um projeto dele criado para ajudar a população. Ele só é lembrado por agredir o ministro, por ameaçar a família de ministro, por questionar o judiciário, por pedir a volta do AI-5, né, por participar das manifestações antidemocráticas. Enfim, ele é um erro. Ele sabe que ele é um erro, ele não fez absolutamente nada. Agora está aí mais uma investigação em cima dele em relação a gastos que ele tem feito dentro da Câmara. Ou seja, é um deputado que está ali criando confusão o tempo todo, ao invés de criar algo de bom para a sociedade. Né? E existe esse bando de maluco, né? Palhaços, que batem palma para esse tipo de coisa, né? O Bolsonaro, infelizmente, deu voz a essa gente ideológica, radical, né? Que ameaça as pessoas, que querem partir para confusão, enfim. E isso, para mim, eu concordo, acho que ele deveria sair de lá preso e acho que deveria estar usando a tornozeleira também, que não está usando. E quando a gente fala, né, porque os bolsonaristas como um todo, o próprio presidente fala, ele foi condenado por um crime de opinião. Sei. Né, e no Brasil não se tipifica crime pelo aquilo que você fala. Desde sempre, as pessoas são punidas e são julgadas pelo que falam. Você já deu várias declarações polêmicas ao longo da sua vida e sempre foi cobrado, julgado, processado, rechaçado por aquilo que fala. O Supremo, nesse momento, ele não vem, de uma certa forma, corroborar com toda a perseguição que acaba existindo por alguém que fala alguma coisa que o fora vamos dizer assim, fora da linha? Eu entendo que o Supremo, nesse momento, se sentiu muito incomodado, né, porque as ameaças que o Daniel fez diretamente, principalmente ao ministro Alexandre, eles entenderam que foi de uma gravidade enorme. E fora isso, eu acho que tem o fato de pedir a volta do AI-5, que talvez nem o Daniel Silveira não saiba o que é o AI-5, né, de verdade, o que tenha sido. Então, numa onda bolsonarista, ele pede isso. Agora, já que é liberdade de expressão, e o Bolsonaro inaugurou e deu graça ao Daniel, o Bolsonaro não pode mais reclamar de ser chamado de corrupto, bandido, safado, vagabundo, miliciano, charlatão político, espantalho e tantas outras coisas. Ele não pode mais reclamar de nada, nem esses pirilampos que estão aí no teu computador gritando e nervosos, não podem reclamar também, porque agora é liberdade de expressão. Acabou, entendeu? O Bolsonaro é a descarga do palácio. Ô Frota, aproveitando, é nítido, né, o desconforto que você saiu do governo e que agora nós já estamos entrando em uma pré-campanha, né? Estamos já vendo aí a luz no fim do túnel de uma outra campanha eleitoral. E aí eu queria te fazer uma pergunta que foi um leitor do Mais Tupã que mandou aqui para nós. Como é que você está enxergando esse processo pré-eleitoral sem estar do lado do presidente? Isso aí tem te trazido dificuldade? Tem te dado mais acesso, abertura? Não, isso, como é que foi? Isso para mim, Charles, foi muito bom. Eu agradeço todos os dias em 2019 ter enxergado que era um erro continuar ao lado do Bolsonaro. E graças a Deus ele me expulsou, pediu a minha expulsão do partido, do PSL, e eu fui para o PSDB. Eu só tenho a agradecer ao Bolsonaro por isso. Eu jamais estaria compactuando com ele nesse momento, como não compactuei todos esses anos. Então, não me arrependo absolutamente de nada. Os bolsonaristas que foram embora, que votaram em mim, que foram embora, eu já reconquistei outras pessoas que ideologicamente ou de maneira igual pensam nas coisas que eu acho que são viáveis para o nosso país. Então eu tenho feito um trabalho extremamente
idôneo, um trabalho digno, um trabalho de entrega. Sou um deputado que trabalho muito, minha equipe trabalha muito. Você mesmo falou aí que eu tenho 600 e poucos projetos. Vou até te corrigir, são 800 já. Já subiu. Já subiu. E assim, aí eu te pergunto, né? Você vê, o Eduardo Bolsonaro tem 6 projetos. O meu gabinete tem 800 projetos ligados às mais variadas... O maior volume no setor de direitos humanos. Isso. Recentemente, o site UOL divulgou que eu sou o deputado que mais fiz projetos, deputado homem que mais fiz projetos em defesa da mulher brasileira. Vi muitos deles. E sou o 5º deputado entre os 513, contando com as mulheres, que mais fez projetos para defender a mulher brasileira. Também, recentemente, foi divulgado que sou o deputado que mais fiz projetos para os autistas, né? Além da quantidade de outros projetos que eu faço para vários segmentos da sociedade. E eu ouço muito a sociedade. Então, recentemente, nós fizemos um projeto que ele não foi muito bem entendido pelas pessoas, que era um projeto que nós gostaríamos que esses sites de venda, eles pagassem os impostos que os lojistas e as pessoas que estão aqui no Brasil trabalhando, os empresários pagam. A gente queria uma coisa igualitária, igualar isso. Isso não foi entendido pela população, as pessoas entraram num certo choque, num certo frenesi. Era apenas um projeto, ele não chegou aí para a comissão, e eu, entendendo o que a sociedade queria, retirei de pauta esse projeto. Esse projeto não existe mais, foi arquivado, porque ele criou um certo desconforto. As pessoas que vivem comprando coisas no Shopee e em outros... Wish, Alibaba... que não pagam os impostos que deveriam pagar, entendeu? Mas... tudo bem, a gente vai discutir isso de uma outra forma, de modo a não ferir o brasileiro. O brasileiro, ele, às vezes, acaba tendo o poder de compra tão diminuído que ele aproveita dessas oportunidades. Né? E assim, então eu sou um deputado que trabalho, e isso incomoda muito aqueles deputados que não trabalham. Né? E falar a verdade nesse país incomoda muito, e incomoda demais as pessoas. Eu sou um cara autêntico, eu não fico em cima do muro, eu me posiciono, eu não tenho duas conversas, né? E isso cria esse desconforto. Os bolsonaristas podem me chamar de tudo, eles me chamam de tudo. A única coisa que eles não conseguem me chamar é de corrupto. Eles não conseguem... Pena, nosso amigo Pena, chamou você de grilo. Não entendi o porquê. Os caras podem me chamar... Pena, essa eu não entendi. Os caras podem me chamar de tudo, mas eles não conseguem me chamar de corrupto porque eu não faço parte dessa lista, por exemplo, de orçamento secreto, né, dessa lista, dessa propina oficializada, institucionalizada, que se tornou o orçamento secreto. Então, assim, eu não me incomodo com pressão de internet, não me incomodo com os haters, muito pelo contrário, eu amo os haters, porque o que seria de mim se eles não ficassem falando a meu respeito? O importante é eles não saírem das redes sociais e estarem sempre discutindo. Falar do Alexandre Frota, não interessa o que, mas eles têm que estar falando do Alexandre Frota. Então, isso para mim não me assombra, eu não tenho medo disso e vivo muito bem com isso, convivo com isso. Frota, a gente tem uma pergunta aqui da Jo. Qual o projeto de melhoria o Frota trouxe para Tupã? E aí continua com alguns elogios aqui. Então eu vou falar para ela. Mas eu acho que é legal falar aquilo que você já trouxe enquanto deputado federal. Lembrando, gente, o Frota é deputado federal. Eu acabei de assinar agora R$1 milhão em asfalto. Foi entregue agora para o prefeito Caio, né? Entregamos para sair de lá inclusive da prefeitura. Então, qual é o nome dela? Do Paço Municipal. Não, o nome da menina. Jo. Jo, R$1 milhão. Você, nos próximos meses, vai pisar no asfalto do Alexandre Frota, que deu para Tupã, tá? Fora isso, eu já havia entregue R$400 mil para a saúde de Tupã, para a área da saúde de Tupã. 350 mil.
Hoje completou R$350 mil para a Santa Casa de Tupã. Eu já tinha entregue 250, hoje deixei mais R$100 mil para ajudar a Santa Casa de Tupã, que eu entendo o trabalho que a Santa Casa de Tupã faz, não só para Tupã, mas como atendendo também a demanda da região, né? Então, e a gente deixou mais R$100 mil agora também para a prefeitura, que vai trazer uma carreta para fazer mamografia aqui na cidade. Então, eu acho que o meu olhar para a cidade, né, se você somar tudo isso, dá R$1.850.000 que eu investi aqui na cidade de Tupã. Acho que isso responde bem a Jô. É a demanda espontânea, Frota? Sim. Todas quantos são. votos você teve aqui? Você lembra ou não? Aqui, eu tive 243 votos aqui. E é uma demanda espontânea. Então, bom, nós temos um tupanense como assessor, assessorando o Frota. Nós tivemos aqui 243 votos, mas eu não fiz isso por causa de voto. Eu fiz isso porque eu entendo que as pessoas necessitam. Eu sou um cara que invisto muito, sou um deputado que invisto muito na área da saúde. Eu acho que saúde não pode ter partido, você não tem que ser de direita, esquerda, centro. Saúde, investir na saúde é investir na vida, é investir na proteção da vida. E é isso que eu faço. Então, nesses 3 últimos anos, foram R$50 milhões que eu investi só na área da saúde, atendendo mais de 100 hospitais, santas casas, reconstrução de hospital, revitalização, compras de equipamentos, compras de remédios, porque eu acho que não dá para a gente aceitar a pessoa chegar num hospital, chegar na porta de uma UPA e falar: olha, não tem médico, não tem hospital, leva sua mãe para outro lugar, sabe? Filas intermináveis. E aqui eu sei que a Santa Casa ela faz um excelente trabalho. Então eu tenho investido assim aqui em Tupã. Eu acho que não é pouco. São emendas grandiosas, né? Não é um investimento pequeno. R$1.850.000 aqui para a cidade da Jô. E até falando pro pessoal que está criticando, que está xingando, gente, a gente dá espaço para todos. Qualquer deputado federal que queira vir aqui dar entrevista, o espaço está aberto. Se o Bolsonaro quiser vir, vai ser muito bem recebido também. Nós vamos entrevistar também. Então, eu acho que a democracia faz parte disso. Eu acho que ele não vem, que ele não sabe nem aonde é Tupã. Entendeu? Essa é a verdade. Para começar o assunto, nem ele, nem o Eduardo Bolsonaro sabem aonde é Tupã. E eu gostaria de aqui fazer a pergunta: o que eles fizeram por Tupã? Então, eu não sei se a Jô está acompanhando ainda, mas se ele tiver, Jô, estão deixando a pergunta para você. Fala em direita e esquerda, né? Isso. Bolsonaro e tal. Tem muita polarização na política, né? Essa eleição, então, nem se fala. Em relação a Frota, Alexandre Frota, qual que é a sua postura em relação a essa polarização e como é que vai ser esse trabalho? Você é de direita, você é de esquerda? Essa polarização é muito ruim para o país. O país está precisando respirar. O Brasil voltou para o mapa da fome oficialmente. O Brasil tem 20 milhões de desempregados. O Brasil tem 30 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Nós temos, Charles, hoje 12 milhões de mulheres sem marido, sem os seus companheiros, mas com filhos que não sabem o que vão dar de comer para os filhos amanhã. Isso é insegurança grave alimentar, né? Então a gente precisa entender que o país está atravessando um momento de descaso muito grande, de desigualdade muito grande, onde muitos têm muito e os outros não têm absolutamente nada. A gente precisa entender que o país vive uma crise econômica, uma crise na saúde, uma crise na cultura, né? E a gente precisa, de certa forma, tentar remediar isso. E você vê hoje 2 torcidas adversárias, né, inflamadas, cada uma com a sua ideologia, brigando. Eu sou a favor da gente encontrar uma opção para que o país possa viver de maneira digna, que o país possa viver melhor, que as pessoas possam realmente ter esperança no futuro e etc. Tá difícil achar essa terceira via? Tá, porque é muito cacique para uma tribo só, é muita gente brigando, muita vaidade em jogo, muito poder, né? Então as coisas estão
difíceis para aparecer essa terceira via. O meu compromisso nesse momento chama-se Rodrigo Garcia. Eu estou trabalhando para que o Rodrigo Garcia, que hoje é o nosso governador, seja eleito governador em definitivo ao chegar em outubro. E com isso, né, estrategicamente, junto com o Rodrigo Garcia, um acerto prévio entre eu, ele e PSDB, eu estou pré-candidato para deputado estadual. Consigo ficar mais perto do Estado, que me acolheu desde 91, quando eu vim morar aqui. Fico mais perto dos municípios que eu atendo, que são muitos, né? E fico mais perto da minha filha também, da Bela, de 3 anos de idade. Chega a Mauri Baião nesse momento, mesmo com a mulher morrendo de dengue, está internada, mas ele largou a mulher e veio aqui prestigiar a gente. Espero que ela melhore. A gente sabe que a dengue está muito forte aqui. Mas, enfim. Então, assim, eu hoje tenho um compromisso com o João Dória, respondendo a vocês. Tenho um compromisso com o João Dória. Se o João Dória, daqui a alguns meses, falar que não vai sair, ótimo. Aí eu vou decidir o que eu vou fazer da minha vida. Mas, nesse momento, eu gostaria imensamente, até porque é um grande empresário, é um grande gestor, é o pai da vacina, é um homem que tem um relacionamento enorme internacional, um cara que fala muito bem com os outros presidentes ao redor do mundo, né? Hoje tem uma rejeição grande, ele infelizmente saiu muito cedo daquele bolsonarismo, aquele Bolsodória, bateu muito cedo no Bolsonaro e sempre bateu no Lula. Então hoje ele apanha dos dois lados e talvez seja aí essa rejeição dele, né? Mas ninguém pode chamar o João Dória de corrupto ou que ele não seja inteligente o suficiente para fazer desse país um país moderno. Agora, tem grandes dificuldades para isso. E eu vou decidir isso lá na frente, né? Agora eu tenho como prioridade tirar o Bolsonaro. Eu quero ver o Bolsonaro descer a rampa, assim como eu ajudei a ele subir a rampa, agora eu vou ajudar a descer a rampa e tá tudo certo. Diego. E no eventual segundo turno, se o Dória não for para um segundo turno? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Essa é a pergunta de $1 milhão. É a pergunta que todo mundo faz. Se for, a minha prioridade é tirar o Bolsonaro. Se você for, eu vou votar em você. Se uma barata for contra o Bolsonaro, eu vou votar na barata. Entendeu? Eu acho que está muito bem respondido. Pessoal perguntando de novo aqui a questão de investimentos. Eu acho, os investimentos... Frota já falou, mais de R$ 1.800.000. R$1.850.000 para Tupã. Entre asfalto, verba para saúde, para Santa Casa. Inclusive hoje eu estive em Herculândia, eu fui entregar a pedido do Amauri e do César Mutante também uma patrulha agrícola. É porque eu passei por tantas cidades. Hoje eu entreguei a pá carregadeira em Oswaldo Cruz, a patrulha agrícola em Herculândia, a ambulância em Paulicéia e por aí 200 mil em Andradina. Depois eu fui e começou em São José do Rio Preto com a liberação de 432 veículos para a região toda. Então a gente está trabalhando incansavelmente, né, e entregando o que a gente tem de acordo, o que a gente prometeu, o que foi pedido pelos prefeitos, e a gente lá não fica com essa história, o prefeito é do PT, o prefeito é do PV, não. O prefeito chega lá, pede, e a gente acha que as cidades elas não podem sofrer com as questões ideológicas e políticas. Pelo menos eu penso assim. E o governo federal está liberando as emendas? Eu não conto nada com o governo federal, né? Eu conto com as minhas emendas do governo federal, que são obrigatórias, que são as impositivas. O resto, eu, graças a Deus, não estou na lista dessa propina, não estou na lista do orçamento secreto, né? Então eu não faço parte dessa situação. E eu tenho algumas indicações que eu faço via governo também do Estado. Eu trabalho muito bem com o Estado e assim eu vou fazendo, assim eu vou trabalhando, assim eu vou ajudando muita gente.
né? Eu tenho um trabalho social muito grande de combate à fome, tenho um trabalho social grande também de revitalização de associações, e depois que a gente entra, a gente revitaliza as associações, aí entra com as oficina de teatro, oficina de dança, de grafite, computação, enfim, balé, né? Faz um atendimento bacana. O combate à fome é muito, é muito complexo. Toda segunda-feira a gente está na rua, quando eu não estou, está a equipe, a gente atende mais de 500 moradores de rua, com comida, com cobertor, com fruta, com suco, com água, né? E com carinho. E também eu faço um trabalho junto com a Prefeitura de São Paulo, que é de acolhimento para casais que têm um recém-nascido, né? E a gente leva para um hotel de acolhimento. Nesse hotel de acolhimento eles têm café da manhã, almoço, lanche, jantar, roupa de cama, água quente, tem um quarto para eles morarem pelo tempo que eles quiserem, com um psicólogo, com um enfermeiro, com um médico, enfim, esse é um trabalho junto que eu faço com a Prefeitura. Então, eu sou um cara que acordo 4h30 da manhã, trabalho incansavelmente, né? Como vocês estão vendo aqui, hoje a gente já passou por várias cidades, amanhã tem outras cidades para fazer também. E é isso, essa é a minha vida ficou uma loucura, porque eu realmente atendo e trabalho com as pessoas, né? Então, eu estava agora com o Ribeirão, que é vereador daqui, né? E estava falando para ele que às vezes eu faço trabalho de vereador, porque eu acabo indo nos bairros e atendendo a comunidade, e muitas vezes eu pergunto, mas e o vereador daqui? Cadê? Ah, não, o vereador daqui não vem aqui só de 4 em 4 anos, sumiu, desapareceu, e eu acabo pegando essa demanda para mim, né? Então, mas não reclamo, eu estou muito feliz com toda a minha trajetória na política. Sou um cara assim que eu posso falar para vocês, me sinto realizado em relação a isso, porque quando eu olho a minha trajetória eu falo, cara, eu sou um deputado que trabalho, que entreguei, não sou corrupto e tenho uma posição definida, sabe? E isso para mim é o que vale. É isso aí. É isso aí. Como você disse, né? O dia a dia é extremamente corrido. O que dá mais trabalho? Ser ator da novela das 8 ou ser deputado? Ser deputado dá mais trabalho. Eu achei que na televisão eu já tivesse visto de tudo, mas a política tem uma coisa que é o poder. Ela mexe com a cabeça das pessoas, então tem muita puxada de tapete, muita traição, as conversas muitas vezes tem, sabe, dois lados, 3, 4. Então a gente precisa, né, tomar muito cuidado. Eu tive que amadurecer esses anos, porque eu cheguei na Câmara, a primeira coisa que olharam para minha cara e falaram, esquece que aqui você não vai falar. E eu terminei o primeiro ano com pelo menos uns 260 discursos. Né? Então, mas eu fui me entendendo. Eu fui entendendo como é que era aquela engrenagem da Câmara, o sistema, como é que é. Né? E eu me adaptei, cara. E aí eu trabalho. Eu sou um deputado que trabalho, entendeu? Simplesmente isso. Continua trabalhando na área artística, não? Não, muito pouco. A última coisa que eu fiz agora foi dirigir e coordenar o carnaval, o desfile das campeãs pela TV Cultura, que, aliás, deu a maior audiência da TV Cultura, acabei de ser informado hoje. Olha que bacana. Né? A Rede Globo decidiu não fazer o desfile das campeãs, a Bandeirantes também não quis fazer, e eu dei ideia para a TV Cultura e para o governo do estado de São Paulo de fazer o carnaval. E eles toparam e a gente fez com 16 câmeras, com todo o processo, exibimos ao vivo pela TV Cultura, e a TV Cultura está muito feliz, me mandou hoje um recado aqui dizendo que dos últimos anos foi a maior audiência delas. Eu matei um pouco a minha saudade de dirigir e tudo, de coordenar. Foram 300 profissionais na passarela do samba, né, de São Paulo, e fiquei muito feliz com isso. Mas eu tenho saudade. E lembrando que a TV Cultura é estatal, né? Sim. Ela tem uma parceria. Uma parceria, uma fundação. Uma fundação governo do estado. E valeu a pena deixar a vida de artista para enveredar na política? Valeu a pena. Valeu porque
eu sempre quis fazer alguma coisa, né, diferenciada e sempre quis ajudar muito as pessoas. E como deputado federal, eu tenho uma oportunidade muito grande, né, de poder ajudar as pessoas, de poder ultrapassar obstáculos que talvez eu não conseguisse ultrapassar, de poder ter as portas abertas, de poder ser atendido, ainda que muitas vezes ser atendido de maneira que as pessoas, não queria atender, mas é obrigado a atender, né? E esse meu amadurecimento com a sociedade, perto da sociedade, perto das comunidades, eu comecei a ver, né, o país de uma maneira muito diferente. Eu comecei a entender, né, os problemas das pessoas de maneira muito diferente. As coisas foram me tocando meu coração, tocando minha alma, e eu fui trabalhando essas questões sociais que não são fáceis, são complexas, são difíceis, né, mas foi o caminho que eu escolhi e eu estou vivendo nele. É isso aí. Gostaria de agradecer ao Charles por ter vindo, por participar desse bate-papo hoje. E agradecer ao deputado Alexandre Frota. Nosso bate-papo ia ser de meia hora. A gente já está com quase 1 hora batendo papo aqui, conversando. E trazendo um pouco de informação sobre o mandato como deputado federal, claro, sobre os recursos para a cidade de Tupã. Ajudando Tupã. E bastante polêmica também. A gente está aí ajudando muito a cidade de Tupã. Quero que continuem contando comigo. E, cara, vamos para frente. Eu acho que a gente não tem que ficar olhando para o retrovisor, né? E a vida é muito curta, então você tem que viver intensamente dia após dia e não deixar de fazer nada que você tenha vontade de fazer também, entendeu? Porque depois você vai se arrepender, né? Eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Então, obrigado pelo espaço, obrigado, Charles, muito bom. Vamos pensar em coisas para a cultura, que eu acho que é importante, né? Meu gabinete é seu, está aberto para você lá em Brasília, em São Paulo também. Se tiver algumas ideias voltadas para a cultura, conta comigo. Eu sou muito ligado aqui no governo do estado, à Secretaria de Cultura. O que eu puder fazer para ajudar vocês aqui em Tupã, não faça cerimônia, vai atrás da gente, que a gente está aqui para ajudar. Valeu, Alexandre Frota. Obrigado mesmo. Obrigado pela presença aqui em Tupã. Obrigado pelo apoio à classe artística, é muito importante. Um presente que a classe artística do Brasil recebeu foi a Lei Aldir Blanc. Deu um respiro muito grande para a classe artística aqui de Tupã, tenho certeza que no Brasil inteiro. E obrigado, Diego, por mais uma vez me convidar a participar. Pode convidar sempre, estamos aí. Seja polêmico ou não, estamos aqui para fazer a população ouvir. É isso aí. Sendo polêmico ou não, a gente fala. E a gente não se furta de falar nada aqui. Vocês que estiveram nos acompanhando, muito obrigado. E você, deputado, que quiser, que estiver em Tupã, quiser vir dar entrevista aqui, o espaço está aberto para você também. Venha falar, venha de coração aberto, que a gente está com a boca aberta para perguntar também. E até mais. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Portal Mais Tupã, a informação com a qualidade que você precisa.